Quando pensamos em cordeiro, a primeira imagem que vem à mente pode ser a do sacrifício. Mas esse conceito aparece muito antes de Cristo. No livro de Gênesis, no capítulo 4, vemos Abel, o primeiro homem a oferecer um cordeiro a Deus como sacrifício. A Bíblia nos diz que ele ofereceu as primeiras crias do seu rebanho e com isso apresentou algo precioso, algo de valor. Mas por que um cordeiro? Desde o início, Deus estava estabelecendo um símbolo para a redenção futura, apontando para o sacrifício de Jesus. O cordeiro representava a vida que seria dada em nosso lugar, uma morte substitutiva que nos libertaria do pecado. Avançando na história, chegamos ao momento em que os israelitas, antes de saírem do Egito, são instruídos por Deus a escolher um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo também e passar seu sangue nas portas de suas casas. Êxodo capítulo 12. O sangue do cordeiro protegeu o povo, simbolizando a libertação da escravidão e a salvação. Agora pensemos nisso. Jesus, ao ser crucificado durante a festa da Páscoa, se torna o cordeiro antitípico, o cordeiro perfeito, que derrama seu sangue para nos libertar da escravidão do pecado. Ele é o cumprimento da Páscoa. Ao olhar para o sacrifício de Cristo, não estamos apenas lembrando de um evento histórico, mas estamos renovando a nossa fé no poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Agora a grande pergunta: o que essa verdade significa para nós hoje? A resposta vem em 1 Pedro 1:18 e 19, onde o apóstolo nos lembra que não fomos redimidos por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus não era apenas um homem, ele era Deus encarnado, a única vida que poderia satisfazer plenamente a justiça de Deus. A santidade de Deus foi perfeitamente representada na vida de Jesus e ele, como o Cordeiro, se entregou de forma voluntária para nos reconciliar com o Pai. Ele foi o último Adão, o modelo perfeito de humanidade e humildade, algo que por conta do pecado nós jamais poderíamos alcançar. Jesus, na sua perfeição, refletiu o caráter de Deus de maneira plena. Como podemos refletir o caráter perfeito de Cristo em nossas vidas? O primeiro passo é reconhecer o sacrifício de Cristo como a base de nossa salvação. Sem ele, não teríamos esperança. Mas mais do que isso, precisamos viver à altura dessa graça. Jesus, como Cordeiro, nos ensina que devemos viver com pureza de coração, sinceridade e compromisso com Deus. Cada dia é uma oportunidade para refletirmos mais a sua imagem e sermos uma expressão viva do seu amor e da sua santidade. Como Jesus, precisamos ser luz neste mundo, sendo um testemunho do poder transformador da graça. Então, a refletirmos sobre Jesus como Cordeiro, que neste dia possamos renovar o nosso compromisso com Ele. Ele não apenas foi sacrifício perfeito, mas também nos deixou o exemplo de uma vida de total dedicação e obediência ao Pai. Que lição maravilhosa! Vamos seguir o exemplo de Jesus. Medita aí na letra da canção. A gente já retorna com a meditação e a oração final. No seu ressurro, um novo cântico cheio de glória e redenção. Milhares de vozes, anjos e santos, unindo-se em adoração. Lá está o Cordeiro com marcas de dor. O sangue que verteu tem poder salvador. Digno és, ó Cristo, de abrir o livro da salvação. Pois com teu sangue compraste um povo de cada nação. A cruz foi o altar, teu corpo o sacrifício. E o véu que separava caiu diante do teu ofício. Não era só um ato, foi um amor profundo. Um sacrifício eterno que redimiu o mundo.
antigo, o sangue de touros e bodes fluía. Mas era a sombra da graça que em ti se cumpria. Cada cordeiro morto, cada fumaça que subia, apontava para o dia em que o cordeiro se ofereceria. Mas o que Deus quer não é rito vazio, nem oferenda sem fé. Ele busca um coração contrito, que reconheça quem Ele é, como Abel que em fé te adorou. Aceita louvor de quem por ti se entregou, pois tu és o cumprimento, o fim da antiga aliança, o cordeiro perfeito, nossa viva esperança. Digno é o cordeiro que venceu a morte e o pecado, com seu sangue precioso nos tem resgatado. De toda tribo, povo e nação, nos fez reis e sacerdotes em plena redenção. Glória e louvor ao que foi imolado, por amor eterno por nós crucificado. Ao som dos céus e dos anjos a cantar, nos unimos pra sempre te adorar. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do santo, que selou nossa história com amor tão profundo e franco. E quando olho pra cruz, vejo justiça e perdão, vejo a porta aberta, sinto a restauração. Como na Páscoa o que foi imolado, por amor eterno, por nós crucificado. Ao som dos céus e dos anjos a cantar, nos unimos pra sempre te adorar. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do santo, que selou nossa história com amor tão profundo e franco. E quando olho pra cruz, vejo justiça e perdão, vejo a porta aberta, sinto a restauração. Como na Páscoa o sangue livrou do juízo final, hoje o sangue de Cristo me dá vida eterna. Ele é o cordeiro, o leão de Judá, que morreu, mas vive para sempre reinará. Cada lágrima enxugada, cada dor transformada, é prova de que a obra foi consumada. Terça, 6 de maio. Flertando com o erro. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Salmo 32, verso 3. Vivemos em uma época que desestimula o enfrentamento do pecado. Dependendo do ambiente, ceder às tentações é ser descolado, moderno, bem resolvido. Por que resistir ao que é prazeroso? Alguns questionam ironicamente. Há pecados que são pontuais, correm em um momento de descuido ou covardia e nem sempre se repetem. São como a falha de Pedro, que não suportou a pressão e negou a Cristo. Outros pecados, no entanto, são de caráter permanente e se transformam em vícios de comportamento, tornando ainda mais difícil alcançar a libertação. O ideal seria não brincar com nenhum tipo de pecado, nem o pontual, nem o viciante, principalmente porque na base de ambos está um desvio de caráter previamente alimentado. A queda nunca acontece de uma hora para outra. Há várias condutas que a antecedem. De um modo geral, estas são as fases de um pecado repetitivo. Primeiro, estilo de vida separado de Deus ou que coloca as coisas espirituais em segundo plano. Nesse caso, problemas emocionais mal resolvidos podem ser potencializados por uma relação distorcida com a espiritualidade, que varia desde o legalismo até a conduta descompromissada com a fé. Segundo, tentação ou a guerra entre as naturezas carnal e espiritual. A que for mais alimentada tende a ganhar a batalha, lembrando que o ideal é evitar o terreno encantado da tentação. Terceiro, queda. No começo, o pecado traz alívio, satisfação e prazer temporário.
No entanto, ele sempre leva à dor, à frustração e ao afastamento de Deus. Quarto, vício. Repetidas quedas tendem a aprisionar a pessoa. Sua sina é aumentar cada vez mais a dose do erro, na esperança de experimentar de novo a sensação de prazer. Por isso, o melhor é não flertar com o pecado, ainda que caiamos, que não permaneçamos nele. A Bíblia diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Provérbio 28:13. Que hoje você encontre misericórdia e libertação em Jesus. Vamos orar. Santo Deus de Israel, entramos na Tua presença neste momento em oração, te agradecendo pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. E assim como Jesus resplandeceu a Tua glória, que a nossa vida seja fonte de bênçãos aqui na terra, para que a Tua glória seja manifestada às pessoas que estão ao nosso redor. Usa a nossa vida conforme a Tua vontade. Segura firme a nossa mão. Nos conduz a um dia de vitória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, nos ajuda, curta o vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo também. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que se interessam em teologia, em estudar a Bíblia, e se inscreva no canal se não é inscrito. Amanhã a gente se encontra na lição de quarta. Deus te abençoe.